Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, episódio 23 aqui do Olá Mundo, que conta com o apoio da Alpha Code. Como sempre, estou aqui, Guilherme Rambo, com meu amigo Fernando Boom. Tudo beleza, Boom? Opa, tudo certo. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, eu estou muito animado, porque nós vamos falar hoje sobre animações. Fantástico. Bom, a gente que trabalha com desenvolvimento para iOS, Mac, etc., acaba tendo contato com esse tema volta e meia, porque são plataformas que valorizam bastante o lance da interatividade, animação, manipulação direta de interface, e sempre tem animação ali envolvida em alguma parte do que você vai fazer quando está lidando com o UI. E aí a gente quer bater um papo aqui sobre as nossas experiências lidando com animações e problemas e ideias que a gente teve e como a gente lida com isso. Então eu vou começar, como sempre, perguntando para você, Boom, me compartilhe um pouco de alguma animação que você fez que foi muito complicada ou alguma dica de ouro que você já queira compartilhar aqui. Como é a sua experiência nessa área? Então, a primeira coisa que eu lembro e me dá o trauma foi muitos anos atrás, na época do iPad 1, o primeiro iPad. Eu fui para um projeto onde pediram para eu fazer a mesma animação que tinha do Flipboard. Não sei se tu lembra. Era tipo um RSS Reader que tu conseguia fazer flip das páginas. Sim, tô lembrando. Nossa, aquele era... Eles não fizeram todo um framework de UI custom só pra fazer aquilo? Eu lembro que tinha uma parada assim, né? Pois então. Eu sinceramente não lembro se eu acabei conseguindo fazer ou não. O que eu sei foi que se eu fiz não ficou tão bom quanto o do Flipboard. Isso já tá, né? Quero deixar bem claro aqui. Mas aquilo pegou. Porque não é só animação, mas também começa a pegar nas partes de manipulação de 3D, né? Daí tu tem a parte de performance ainda, porque era aquele iPad antigo. E aquele foi trauma. Aquele ali eu pensei, eu acho a animação extremamente fascinante. Eu gosto demais de ver apps com animações bem feitas e tal. Só que quando eu tô encarregado de fazer uma animação, a alma gela, assim, sabe? Tu vem, né? Porque é muito detalhezinho, assim. Por exemplo, quem quiser ver uma das últimas animações que eu fiz, vou meter o jabá aqui. É só baixar o browser de macOS do Pato, o DuckDuckGo. E se você entrar num site, né, não todos, né, porque tem uma dinâmica ali de como isso funciona, mas vários sites que tem principalmente aqui na Europa, aquele cookie prompt, né, a gente quer acessar cookies, blá blá blá. A gente está fazendo automatic handling desse prompt, né, aceitando pelo usuário a melhor combinação possível. E nisso tem uma animação que aparece na address bar, que é basicamente como se fosse uma pill shape expandindo dentro do address bar, com um cookie que aparece e é mordido, e tem vários pontinhos azuis que nascem dentro do cookie e expandem para fora, né, no radius do círculo ali. Os pontinhos seria tipo os chocolate chips do cookie? É como se fosse. Eu acho que não é essa a intenção, mas dá pra ver isso. E mais alguns círculos que vão expandindo também. Daí eu pensei, geralmente o que a gente usa para animações é o Lottie, mas eu vi a animação ali que o designer tinha feito e pensei, se pá, fazer um negócio desse em SwiftUI não é tão complicado. Então, né, vou tentar. E eu vou dizer que não foi complicado, mas foi trabalhoso. Sim. Sabe, as coisas estavam claras o que estava acontecendo ali, mas para deixar do jeito que eu queria foi demorado, assim. Principalmente porque uma coisa que eu peguei muito com animação no SwiftUI, e eu não sei se tem um jeito melhor e eu queria saber a tua opinião depois, é que para fazer encadeamento de animações, eu não consegui ver um jeito melhor do que usar um timer, né? Essa animação tem X tempo, a outra animação então tem que começar em mais X, né? Para, digamos, eu quero a animação A começa, termina, e daí eu quero começar a B. E como tu não tem os callbacks em blocos, que nem tem usando um AppKit ou iKit da vida, fica um pouco mais chato de fazer esse encadeamento, né? De uma precisa dessa terminar e sei lá o quê, dentro do SwiftUI. Eu tenho certeza que tem jeito melhor de fazer isso, mas pelo menos o mais rápido que eu imaginei ali, né? Eu tenho animação X, então esse aqui é o valor dela, eu vou usar, né, X mais tanto para começar outra. E funcionou bem, a animação tá bem bacana. Uma vantagem grande ali de não ter usado o Lottie, né, que pelo menos até onde eu sei, o Lottie é meio difícil de customizar a animação em si, né, porque tu vai ter aquele file da animação e
coisas fora desse arquivo começa a ficar um pouco mais complicado. Eu não sei como tá agora, eu sei que teve um update grande do Lottie faz não muito tempo atrás, mas um detalhezinho que eu gosto bastante da animação, que não foi pedido por ninguém, e uma pessoa percebeu e pra mim já valeu, foi que esses pontinhos que nascem dentro do cookie e expandem, são sempre aleatórios. Onde eles começam e onde eles terminam. Então, teoricamente, ninguém vê a mesma animação 2 vezes. O que Legal. é um detalhezinho meio bobo, assim, mas deixa o negócio mais orgânico, sabe? Sim, e isso já é a sua dica de ouro, então, porque é uma dica que eu dou sempre pra quando o pessoal me pergunta. Às vezes a gente vê essas coisas e não sabe explicar, né? Uhum. Você tá fazendo uma animação ali no seu app e você não sabe explicar por que a animação que tem lá no iOS, que a Apple fez, é melhor do que a sua. Você só sente que ela é melhor. É uma parada muito intuitiva, assim, e subjetiva, que você não consegue falar, é melhor por isso. E geralmente tem a ver com aleatoriedade. Não só aleatoriedade de coisas visuais, de posição, tamanho, cor de elementos, como você mencionou, mas até uma aleatoriedade e uma falta de sincronia de timing. Um erro muito comum que eu vejo em animações é o timing das coisas ser sincronizado, quando não precisa ser. Então, às vezes você tem, sei lá, digamos que você tem... Até eu mandei pra você uma animação, eu tava trabalhando nisso essa semana, e aí, talvez até por isso que eu tive ideia da gente trocar ideia sobre esse assunto. Nessa animação que eu mandei pra você, que a gente pode deixar um link aí nas notas do episódio, tem um checkmarkzinho que aparece no final, e ele é composto de, pelo menos, que eu tô me lembrando agora, são 4 animações diferentes. Você tem o círculo que vai se desenhando, né? Então o stroke do círculo fecha e forma o círculo cresce também, então tem uma animação de scale. O checkmark, o stroke dele anima, então ele desenha o checkmark, e o checkmark também cresce com scale, e tem mais uma, são 5. O checkmark começa com blur e vai desblurzando. Desblurzando, eu tô vendo aqui. E aí o que muita gente faz, né? Digamos que você vai fazer essa animação, a pessoa vai lá e todas essas animações começam e terminam no mesmo tempo. Então você vai lá, Spring Animation, começa aqui, termina aqui e são todas sincronizadas. Não tem graça nenhuma. Tipo, fica muito engessado. Então o que eu faço sempre é começar a mexer em offset ali, uma animação começar um pouquinho antes da outra, um pouquinho depois, e isso é uma coisa muito de feeling. Você e se começar um pouquinho antes? Daí você vai lá, olha, não, e se começar um pouquinho depois? Não, antes estava melhor. E aí você vai indo até você achar que tá legal, né? E esse achar que tá legal, uma dica também que eu sempre dou é se você começa a brincar com a parada, tipo, se você se pega olhando para aquilo repetidamente várias vezes, ou se é uma interação e você começa a usar aquilo como um fidget spinner, provavelmente é sinal que você acertou e não precisa mais ajustar nada. Sim, e esse que é o problema, sabe? Eu vi... tem uma animação que foi feita do mesmo do Cookie pro app de iOS, que não foi feito por mim, e foi usado o Lottie. E daí ela parece... E eu não tô falando que é culpa do Lottie ali, mas simplesmente foi o que aconteceu. Ela parece um pouco mais engessada, porque ela não tem muito aquele... Né? Outra também é a questão de animação que eu acho extremamente importante fazer. Não tem aquela questão da curva não ser linear. Curvas lineares são muito feias. Sim. Sabe? Ela, tipo, para algumas coisas fazem sentido. Para algumas coisas, né? Elas existem por um motivo. Mas geralmente elas parecem muito mecânicas. Ela não dá aquela coisa orgânica de uma animação, que é basicamente o que a gente quer, né? Uma animação não é nada mais do que, na minha opinião, a gente tentando dar uma certa emulada de... sei lá, não do mundo real, mas tipo de algo não mecânico, sabe? Não binário. Porque se tu não precisa da animação, se tu não se incomoda com as coisas ser ligado e desligado, né? Tu vai fazer as coisas só aparecer, né? Pop, pop, pop. Vai ficando feio o negócio, vai ficando ruim de usar. Tu vai perdendo noção do que tá acontecendo também. Porque animações têm propósitos também, né? Tem várias que é basicamente de fazer a pessoa ficar, né, amazed com o produto. Tipo, meu Deus, isso aqui é linda, bonita, é polished. Que é um propósito por si só. Mas um propósito muito válido também é dar contexto para as pessoas. É mostrar o que tá acontecendo com a tela, né? Porque se tu tá sei lá, tu tem um view controller lá qualquer, né? Tipo, falando de iOS agora. E daí tu chega e
e mete outro view controller em cima. Quando tu aperta um botão, o usuário não vai ter a menor ideia do que aconteceu ali. Sim, mudei de tela. Só que onde é que tá a tela que eu tava antes? Como é que eu volto? Sabe? Tu perde completamente a noção de lugar onde você tá. Porque tu não teve a animação do negócio saindo da esquerda para direita, de baixo para cima, fazendo blur, fazendo isso, fazendo aquilo. Então, ela existe um propósito também. E é difícil para mim, porque eu não tenho, né? Eu tenho zero formação de questão de design, de user experience, esse tipo de coisa. Então, o que eu sei é muito baseado em feeling, né? Essa animação é boa, essa aqui é ruim. E às vezes eu consigo dizer, isso aqui é ruim por causa disso, tá parecendo que é linear, ou tem animação demais. Eu tô ficando confuso aqui, porque tá tudo movendo pra tudo quanto é lado e eu não me acho mais, né? Às vezes não ter animação também é o certo, né? É o que faz sentido. E é fácil, né? É fácil se entrar naquele mundo de eu quero animar tudo porque é amazing, então. Então, isso é muito importante você ter trazido essa questão da proposta daquela animação, né? De você ter um propósito para determinada animação estar ali. Isso é importante, porque uma coisa que pode acontecer, a gente pode deixar um link, eu fiz uma talk na BA Swiftable alguns anos atrás sobre animações, onde eu falei várias dessas paradas que a gente tá falando aqui e vai falar também. Mas outro erro comum que pode acontecer com animação é você acabar criando uma sensação de que a sua interface é lenta. Porque a pessoa quer fazer alguma parada ali e às vezes aquilo não precisava de uma animação, mas tem uma animação, e então a pessoa acaba tendo que esperar a animação para poder, né, continuar ali. Principalmente se é uma ação que a pessoa faz com muita frequência num app, uma animação talvez possa... Ou ela fica cansativa, porque é muita informação visual que a pessoa precisa acabar seguindo ali com os olhos, aquela informação se mexendo na tela, então pode se tornar enjoativo de certa forma. Não fisicamente, né, que a pessoa vai ficar enjoada, às vezes até pode, mas é questão de, tipo, putz, tá chato isso aqui, né, sempre essa animação. Sabe uma que me lembrou quando tu falou isso? Eu adoro o app, mas eu odeio a animação, é o do 1Password. Quando tu loga e tu faz ali o Face ID, ele tem... Tô até fazendo aqui pra não falar besteira. Ele sempre... Ele tem uma animação do vaultzinho subindo, e daí quando... Do cadeado ali, né, do lock, ele sobe, daí tu faz o Face ID, ele desce, ou seja, o Face ID já tá logado, já sabe quem tu é. Então a animação agora desce e abre, como se estivesse abrindo o vault ali, como o cofre. E isso me irrita profundamente, porque por que tu tá me fazendo esperar mais esse, sei lá, perto de 1 segundo toda vez? E eu tenho o meu 1Password setado para ele pedir o Face ID sempre, né? É o meu 1Password, eu não quero que tenha chance de eu dar unlock nele, deixar o telefone num lugar, alguém pega e tá dentro daqueles 5 minutos ali e pegar todas as minhas senhas. Então, toda vez, daí eu tô fazendo um multitask ali de eu tenho que logar no outro site, alguma coisa assim, e não aparece ali o suggestion de logar, ou simplesmente é um app mesmo, né? Tem app que não implementa isso. Simplesmente eu tenho que ir no app, fazer animação, daí a animação vai, volta pro app, pega o negócio de novo, vai, volta, e tipo, pra mim é completamente desnecessário isso. E eu adoro o app, eu acho o app muito bem feito. De senha até agora, tirando... o Bitwarden eu usei bastante, mas o de senhas é um dos que eu mais gosto de usar. E eu acho desnecessário, porque você já tem a animação do Face ID ali acontecendo, mostrando o que tá rolando, então tu não precisa mais uma mostrando, tipo, tá aqui, tá animando, tá abrindo volta, sei lá o quê. E se tu quer fazer essa animação pra mostrar ali que, de fato autenticou e tudo mais, faz isso tentando sincar um pouco o tempo do Face ID para que eu não tenha que esperar 2 animações diferentes. Sim, isso é uma coisa que tem que cuidar também quando a sua animação vai de certa forma depender de uma animação do sistema que às vezes você não tem como controlar, então isso é um bom ponto também. Esse lance do 1Password não deve ser o caso, mas uma questão onde seria justificável você fazer uma animação como essa seria se isso estivesse substituindo um loading, por exemplo. Digamos que depois que você fez o unlock, ele leva ali meio segundo para, de fato, né, conseguir te mostrar as informações. Aí, beleza, é melhor você fazer isso do que mostrar um loading, mas eu acho que não é o caso ali, porque as informações já estão ali, né, no momento que desbloqueou. Pois é. Inclusive, é uma dica, né, que pode ser usada, é você esconder um loading com uma animação. E parece algo super
complexo e que só vai se aplicar em casos de nicho, mas um exemplo muito simples é um push num view controller numa navigation view. Naquele tempo, entre você selecionar uma parada e dar o push ali no seu navigation controller, às vezes é tempo suficiente para você fazer a chamada, o request ali, se a internet está rápida, ou se está em cache já, mas sempre vai ter um delayzinho, às vezes mesmo se você está lendo um banco de dados, pode ser assíncrona a leitura, mas talvez você consiga fazer isso em menos tempo do que leva para terminar essa animação. Então, uma coisa que eu lembro que eu fiz na época do Peixe Urbano foi na home do app, que estava me incomodando que toda vez que você selecionava uma oferta lá na home do app, o detalhe, né, a página que mostra o detalhe da oferta, ela tinha que ser carregada da API, porque o detalhe exibia um monte de informação que não vinha lá na API da home. Então, o que eu fazia, eu fiz muitas coisas, mas eu fiz duas coisas. Uma delas que eu me lembro no momento que você parava, porque mais ou menos ali no scroll da tela da home, ficava uma oferta por vez, mais ou menos, na tela. Então, a oferta que eu achava, né, que o app achava que você tinha uma chance de abrir, ele já fazia um prefetch daquela oferta. E mesmo que não rolasse o prefetch, outra coisa que acontecia era assim, você toca, né, tocou, levantou o dedo para abrir ali uma oferta. No momento que você fazia isso, o app começava a baixar os dados da oferta e ele não dava o push em menos de, agora eu não lembro o delay, mas sei lá, 100 milissegundos, 200 milissegundos, um delay bem pequenininho. E se tivesse vindo a informação toda dentro daquele tempo de delay, você não veria um loading, você já veria a tela da oferta totalmente carregada no push. Então tinha um delay quando você tocava para abrir, né? Então eu dei o toque, em vez de abrir imediatamente, tinha um micro delay ali, mas se você tivesse numa internet rápida, a sensação era de que era mais rápido do que se desse o push imediatamente e mostrasse um loading, porque um loading, automaticamente, o seu cérebro associa com lento. Sim. Então, eu posso colocar um delay entre a sua ação e o que aconteceu, que vai ter ali, que não vai aparecer o loading, mas por não aparecer o loading, por ser só um delay, a sensação é de que é mais rápido. Mas, muito importante, isso só funciona para delays muito pequenos. Eu tô falando, assim, coisa de menos de 500 milissegundos. Se for mais do que isso, aí o fallback é dar o push normal e mostra um loading, beleza. Ou então até você faz um deferral ali desse loading e enquanto, né, porque aí você tem mais ali, sei lá, uns 300 milissegundos do push do Navigation Controller. Então eu sempre que eu acho válido e possível, eu procuro fazer isso, de não exibir de fato um loading até que eu entenda que realmente é necessário, porque senão a pessoa vai ficar esperando ali sem feedback nenhum, e aí é horrível, né? Sim. E uma coisa que, eu não sei se é opinião pessoal ou não, mas se tu vai mostrar um loading, tem que cuidar para não ficar necessariamente só atrelado ao tempo que aquela task precisa para terminar. Por quê? Imagina que é um loading que às vezes demora 1 segundo, às vezes demora 10 segundos, às vezes demora 20 milissegundos. Daí tu vê aquele flash do load aparecendo e sumindo. Eu prefiro muito mais ter um tempo mínimo de 1 segundo que seja nesse tipo de situação, onde tu não tem muito controle, do que, né, ou fazer algo mais inteligente, tipo, né, se eu não preciso, não mostro, igual tu estava comentando agora há pouco. Mas eu pessoalmente prefiro mostrar, nem que seja 1 segundo, do que mostrar por meio segundo. Eu acho que fica muito desagradável aquela coisa aparecendo, porque parece que tu perdeu alguma coisa. O que aconteceu? Eu não consegui ver, tu nem teve tempo de analisar o que estava acontecendo ali. Então, se tu se por algum motivo tu precisa mostrar aquele loading, faz ele ter um tempo mínimo ali. Porque se atrelar só a task, eu acho que fica complicado. Eu já passei por isso várias vezes e é uma parada de UX que é bizarra, mas é bem assim mesmo, que o usuário, às vezes, determinadas ações que o usuário vai executar no seu app, ele espera que aquilo vai demorar um pouquinho. E aí demorar, eu digo, né, meio segundo, não demorar 10 minutos, né? Acho que ficou claro isso aqui.
Então, se o usuário faz uma ação e não tem um loading, dá a impressão que tá quebrado. Tipo, dá a impressão que não aconteceu nada. Ou que foi, tipo, não, mas eu cliquei mesmo, mas foi. Mas não. Aí você tem algumas opções. Se, de fato, você precisa de um loading, mas esse loading às vezes pode ser mais rápido do que o suficiente para o usuário perceber que algo aconteceu, você ou não exibe o loading e substitui por uma animação de feedback de sucesso, mas se for uma ação que o usuário pode executar com uma certa frequência, essa animação de feedback de sucesso pode parecer lenta e pode deixar o usuário enjoado. Mas outra opção é isso que você falou. O que é bizarro, porque você está de propósito deixando o seu app mais lento, mas é melhor para a experiência do usuário, sabe? Então, tem a possibilidade desse loading aparecer por 50 milissegundos e aí... Sempre que eu vejo um loading piscar e sumir na tela, eu acho que é um bug, eu acho que deu errado. Eu acho que a parada não aconteceu. Então aumenta ali, eu diria que um loading para ele registrar para a maioria das pessoas deve ter que ficar ali na tela por uns 400, 500 milissegundos no mínimo para a pessoa registrar, né? Fora isso, aí você ou substitui por uma animação de feedback, que aí fica claro que aconteceu alguma coisa. Haptics pode ser uma boa também no iPhone, né? Dar a vibradinha. Ou então faz o loading ficar por pelo menos meio segundo na tela para identificar. Um exemplo claro de onde isso acontece é em apps de banco. Eu não tô lembrado agora, eu tenho um banco desses digitais que eu uso que tem isso, não é o Nubank, é algum outro, mas enfim. Que tem aquele lance do token no device, né? E aí, quando você vai logar, eu acho, alguma coisa que, tipo, eu sei que o app não tá fazendo nada, mas ele faz, tipo, um loadingzinho, validando o seu token de segurança, alguma coisa assim, e fica, tipo, um segundinho ali na tela, e eu sei que o app não tá fazendo nada naquele momento. E, tipo, o que ele fez ali levou 50 milissegundos, ou talvez nem isso. Mas eles colocam justamente, principalmente quando é uma parada que lida com segurança, e talvez tenha sido a justificativa do pessoal do OnePassword para fazer aquela animação que você não gosta, né? Mas principalmente quando é uma parada que lida com segurança, às vezes a galera faz isso para dar uma sensação de confiança pro usuário ali, de que realmente tem alguma coisa acontecendo. Sim. Pois não, faz sentido. Eu acho que eu só acho que eles podiam fazer um tweak ali dessa mesma animação aparecer de um jeito menos on your face, assim, menos disruptive, né? Porque, tipo, é desagradável. Eu não gosto. Me irrita. Toda vez que eu sei que eu tenho que abrir meus passwords, eu fico irritado antes de abrir o app. Por uma coisa completamente estúpida, que não deveria me irritar, mas Mas, cara, isso é bizarro, porque realmente rola e tem coisas que eu uso, eu não sei nenhum exemplo prático agora, mas que, tipo, eu sinto uma sensação ruim quando eu vou usar aquele software. Sim. E não é uma coisa concreta, e daí se eu paro pra pensar, eu percebo que é porque tem todos esses paper cuts, né, tipo, que enquanto você tá usando, que te dá aquela sensação que a coisa não tá fluindo. Eu tenho um exemplo. E eu acho que é isso que... Essa é a palavra, né? É fluidez. Que tem até uma talk da Apple lá, muito tempo atrás, logo depois que lançou o iPhone X, sobre Fluid Animations and Interactions, que é sobre a coisa ser fluida. Se a coisa não é fluida, chega uma hora que parece que você está sendo travado pelo software. Sim, eu vou dar uma trollada aqui, porque tu falou que não consegue pensar no exemplo, mas eu te garanto que tu ia sentir isso se eu falasse pra você, tem que fazer essa coisa aqui, mas tem que usar no Windows. Mas daí tem muitas outras coisas envolvidas, não é só mau uso de animação. Mas eu lembrei, enquanto você falava, eu lembrei de um exemplo. Eu amo esse software, tá? Eu não tô de forma alguma falando que não é pra usar o que é ruim. É só um detalhe besta, nitpick, que me irrita porque eu sou chato. Que é o CleanShot. É CleanShot X? Acho que é. O app de... CleanShot X, que é de tirar screenshot, faz um monte de coisa, é maravilhoso. Ele, quando você tira um screenshot, aparece uma janelinha no canto inferior esquerdo, por padrão, do Mac, com um preview do screenshot, aí você pode abrir ele, editar, colocar redactions e coisas do tipo.
essa janelinha, naturalmente, quando eu comecei a usar o software, eu imaginei que eu poderia, né, pegar o meu trackpad ali, que eu uso o trackpad no Mac, com os 2 dedos, arrastar pro lado para fazer um dismiss dela. E dá. Só tem um pequeno problema. A animação do dismiss não segue a velocidade do seu swipe. E, cara, é bizarro, mas isso quebra toda a ilusão da parada. Então, no momento, eu dou um swipe todo feliz ali, rapidão, e o negócio parece que tipo, tem um freio, né, segurando, o atrito tá errado. Então, isso é uma parada que, assim, se você tiver algum swipe de coisa no seu app, qualquer coisa, ele tem que seguir a velocidade do gesture que o usuário fez. Senão, fica muito esquisito. E isso é uma parada que eu cuido muito em tudo que eu faço. E esse é um exemplo claro de você vai saber que tá legal quando você começar a brincar com a parada. Então, quando eu tava explorando recentemente como fazer isso em SwiftUI, porque eu nunca tinha feito isso em SwiftUI e queria fazer, eu criei um app de teste, aí tinha um quadradinho na tela que eu podia dar swipe, e aí ele voava assim com a velocidade do meu swipe e depois voltava pro lugar para eu poder continuar. Cara, quando eu acertei a parada, o algoritmo de velocidade, eu fiquei, acho que uns 2-3 minutos brincando com o negócio ali. Um quadrado na tela que eu ficava jogando, sabe? Então, você sabe quando tá bom, porque eu tenho essa coisa com música, tipo, quando eu ouço uma música e tá desafinado ou tá fora do tempo, eu sinto um aperto no peito, assim, sabe? É literalmente, sabe? É difícil explicar, mas é realmente... E com isso me dá a mesma coisa. Tipo, eu dou um swipe ali e me dá dá uma sensação ruim, assim. Sim, não, a animação quando tá errada dá muito esse negócio de o que tá acontecendo aqui. E às vezes a pessoa nem sabe explicar o que tá rolando, né? Tipo, exato. Tu falou de atrito, meio... Não é bem não é bem off-topic, mas é uma coisa que eu lembrei. Foi tão tosco, eu lembro até hoje. Na minha época de usuário de Linux, parece drogado, né? Quando eu era usuário de Linux. Tinha um app que eu não lembro o nome, um programa lá que tu instalava eu acho que era pra GTK, pra GNOME. Devia ter pra KDE também, não lembro. Mas enfim, tu conseguia fazer muita brincadeirinha com as tuas janelas e teu sistema em si. Eu lembro disso, era muito divertido. Exato, e tinha aquela wobbly window, né? Tu conseguia segurar a janela pela handlebar lá e ficar girando a janela, ela ficava toda blá 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 blá. E é extremamente divertido ficar brincando com aquilo. E tu podia mexer nos settings daquele negócio. E o que aconteceu foi que eu botei atrito 0. E eu tava brincando com uma janela, eu acho que era alguma janela de System Preferences, não lembro. Pegou fogo na GPU. Não, foi tipo, eu lembro que eu tava com 2 monitores e eu tava fazendo ali na janela brincando, né, tipo, blá 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 blá, e joguei pro lado, né, pro outro monitor. Nessa que a janela foi indo pro outro monitor, ela só não parou nunca. A janela tá até hoje andando pra direita. Porque não tem atrito nenhum, né? Ela só foi. E o pior de tudo é que eu não conseguia mais ter acesso a ela, porque ela devia estar no X 1 bilhão ali no eixo da janela. Então você fez um motor perpétuo virtual. Não, se algum dia alguém vê uma janela de System Preferences passando rapidão ali, foi eu. Porque... Uma janela da System Preferences Airlines? Ubuntu System Preferences Airlines. E aquilo foi tão bom, porque o fato de não conseguir pegar a janela de volta sem e se eu matasse o app e voltasse, ele tentava abrir onde estava antes, então ele vai abrir a janela lá no infinito. Então o jeito que eu tive que arrumar isso foi meio que tipo matar o app e achar algum conf file, porque no Linux é tudo conf em algum lugar, né? Tudo arquivo. Onde é que tá onde que foi salva essa janela pela última vez. E no final das contas até foi bem educativo pra mim descobrir que isso existia, né? Que eu não fazia ideia. Mas tá aí, que é uma dica, nunca bota atrito 0. Mas você ter essas noçõezinhas assim de física ajuda, não que as animações no fim das contas nunca vão ser de fato baseadas em física diretamente, porque isso raramente fica bom. Eu lembro até, acho que a Apple deve ter se arrependido de ter feito isso.
aquele UI Dynamics System, né? Uma parada assim sim. Eu acho que eles devem ter se arrependido de ter feito isso, porque eu não conheço nenhum caso onde isso foi usado na prática pra alguma UI, assim. Eu sei dizer porque eu fiz... Não, e foi lindo. Eu tava trabalhando num app que... Agora eu não sei se é um negócio do Dynamics, eu acho que é. Enfim, eu tava trabalhando num app que em algum momento, né, era naquela época, tinha um tipo de Tinder-like dentro do app. Era um app pra festas e sei lá o quê. Enfim, acho que ele acabou nunca sendo lançado. Mas em algum momento tu podia ver os participantes daquela festa e fazer, só que em vez de, né, olha que inovador, em vez de fazer o swipe left ou right era up ou down. Só que... Uau! Né, inovador. Só que, querendo ou não, naquela época os telefones eram menores também, era bem fácil fazer up and down. Hoje em dia, o cara tem que ter um polegar de 10 metros pra fazer up. Só que daí tinha um negócio de fazer, era um círculo que ficava no meio da tela, então tu puxava pra baixo e soltava, ou pra cima e soltava. E tinha uma rubber band effect. E ficou tão divertido aquilo. Tão divertido. E eu ficava brincando muito, assim, de tipo, o pessoal da empresa todo pegava e ficava lá fazendo põe. Então, a gente acho que até deixou eu não lembro se... eu acho que a animação pra dar o match, que é o mais fácil de fazer com o dedo, era pra baixo, se eu não me engano. Então a gente deixou essa, né? Porque, vamos incentivar, whatever. Mas... mas era uma animação divertida, mas eu acho que eu tô me provando errado porque esse app nunca foi pra App Store, se eu não me engano. Então, então é verdade. Então... É porque na prática mesmo você fazer uma simulação física de verdade acaba não funcionando tão bem, porque o problema de simulações mais físicas, assim, elas ficam boas e fluídas e naturais e tudo mais, só que você não tem muito controle sobre, você controla parâmetros ali, mas você não tem porque o mais próximo que a gente acaba usando na prática são Spring Animations, e já é complicado, assim, já é uma parada que você tem que tomar cuidado. Porém, e aí, voltando aqui para as técnicas e dicas, eu raramente uso qualquer timing curve nas minhas animações que não seja Spring. Eu uso basicamente só Spring, porque tem um misconception muito comum de Spring Animation que a galera tem, que é que uma animação de Spring tem que ser bouncy, né? Ela tem que ficar saltitando, ela tem que ter overshoot, ou então tem que ter, né, aquele lance que dá uma quicadinha no final ali. E isso não é verdade, você não precisa disso numa Spring Animation, basta você controlar, né, os parâmetros ali. E o que eu costumo usar, eu acho que o nome é Critically Damped Spring, que é tipo, o damping da Spring, ele é muito alto, então você tem ali, é como se você tivesse uma mola que ela tem o potencial de quicar, mas ela tem um negócio ali que tá segurando ela, né? Você pode até imaginar como um atrito, não é exatamente isso, mas controla basicamente a desaceleração daquela Spring, e eu uso bastante isso, e eu não uso animações de tipo ease in, out, ease in e linear. Animação linear eu uso só tipo se é opacity, sabe? É tipo a única coisa, que aliás, mais uma dica, animar opacidade com Spring não rola. Tipo, principalmente se for uma Spring que tem bounce, porque aí a parada vai ficar piscando, né? Parece que tá tendo uma convulsão ali, né? Exatamente. Então, fica a dica, se você tiver uma Spring que tem ali um bounce no final, não usa pra opacidade. Pra opacidade você usa outra coisa. Sim. Mas eu gosto porque a Spring, ela sempre tem um feeling mais natural. E sempre você consegue, tendo uma Spring Animation, você consegue colocar um input de velocidade nela. E aí se em algum momento você precisar conectar aquela animação com gesture ou alguma ação que tem um conceito de velocidade, você consegue inserir essa velocidade na animação e fazer ela funcionar de uma forma mais natural e que não fique travando ali, né, na perspectiva do usuário. Então, no geral, eu só uso Spring, mas poucas delas, de fato, têm o bounce do que a galera normalmente associa com Spring. Tá se programando em Java, então? Ai, meu Deus.
Eu acho que nunca mais vou ser convidado para gravar um podcast depois dessa. Eu perdoo. Esse episódio do Olá Mundo tem o apoio de AlphaCode. A AlphaCode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E para você que trabalha em uma empresa que está precisando de soluções de desenvolvimento, às vezes precisa de um fornecedor para um projeto específico, ou então, se você mesmo tem uma empresa ou um produto que está precisando de um app, a AlphaCode está com um desconto especial para os ouvintes aqui do podcast. Para garantir o seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br, e vai ter o link aí também nas notas do episódio. Aí você bate um papo com eles, explica o que você precisa, comenta que escutou o patrocínio aqui no Olá Mundo e pronto, você vai fazer o seu app com a AlphaCode com um desconto exclusivo por ser um ouvinte do podcast. Então, mais uma vez, acessa lá alphacode.com.br, conversa com eles e garante o seu desconto para atualizar o seu aplicativo ou contratar qualquer serviço da empresa. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. Falando sobre tipos de animação, você falou sobre essa animação do Cookie. Uhum. Essa é uma animação que eu defino como uma animação informativa, né? É um asset, sim, basicamente. E o papel dela é chamar a atenção, porque você tem ali uma navigation bar, o usuário não necessariamente está olhando para aquilo, tem algo ali que o usuário precisa prestar atenção ou gostaria de saber que está acontecendo. Então você faz uma animação ali só para, né, chamar a atenção e o usuário perceber que aquilo existe. Então isso é uma animação mais informativa. E aí, para esse tipo de animação, uma técnica que eu uso bastante, que eu falei já no meu blog há muito tempo atrás, é Core Animation, e usando o aplicativo Kite, que no Kite você faz ali, cria a sua animação com Core Animation, e você consegue exportar para um Core Animation Archive, que é um Key Value Coding lá da CA Layer, e aí você carrega no seu app. E eu gosto dessa técnica porque se é uma animação que vai ser mais, até irônico, né? Uma animação mais estática, mas assim, uma animação que você vai usar como se fosse um vídeo ou como se fosse uma imagem, eu gosto de usar assim porque aí é um asset lá no meu Asset Catalog, eu não preciso importar nenhuma biblioteca, né? O lote é muito legal, mas eu não gosto da ideia de ter uma library só para isso. Eu também não. E você consegue fazer, eu acho que você consegue fazer tudo o que você faz com o lote usando algo como o Kite, com o caveat, né, que tipo, eu trabalho sozinho, então eu uso o Kite, eu faço as minhas animações no Kite, mas o lote, acho que você pode usar o After Effects para fazer animação. Exato. E tal. Então, tipo, eu entendo por que as empresas usam isso, porque o designer vai querer usar a ferramenta que já está acostumado, né? Eu acho que a Apple manda muito mal nessas horas, porque eles têm um sistema bom para fazer animação, embedded no sistema, faz parte do sistema, só que eles não têm um aplicativo first party pensando, olha, um designer vai fazer a animação, um developer vai implementar ela. Eles não têm nada disso que funciona de um jeito bem. Agora os meus anos de Spelunking valeram a pena, porque a Apple tem um aplicativo, e isso me deixa ainda mais irritado, porque a Apple eles têm um aplicativo... chama Mica, M-I-C-A, Mica, que é, não sei se é por causa da pedra, né? E eles têm esse app internamente, eles usam pra caramba, tem muita animação no sistema, tem animação da Dynamic Island, por exemplo, que foi feita usando esse app da Apple, que exporta esses arquivos do Core Animation que eu falei. Só que esse app só existe lá dentro da Apple. Por quê, né? E é isso, né? Pois é, cara. Eles não querem... eu já vi esse app, né? Não devia, mas já me mostraram, né? Não é culpa minha, me mostraram. E é mó maneiro. Tipo, é tipo um After Effects, só que pra Core Animation e que exporta nativo ali. Cara, é muito triste que eles não tenham liberado isso. E eu sei também que eles têm eles conseguem fazer isso
até, se eu não me engano, tem um recurso no iMovie que a Apple... Não é no iMovie, perdão. É no Motion. Sabe aquele app que a Apple comprou, que virou da Apple? Que é tipo um After Effects. Eu sei que o Motion também tem um recurso que só tem lá nos builds internos, que consegue exportar para Core Animation as animações de motion graphics que você faz lá. E nada da Apple lançar nada disso pra galera de fora, né? É uma pena. Pois é, como é que... Eu fico pensando, sei lá, será que eu sou muito, né, ruim de entender as coisas? Porque é tão óbvio pra mim que se eu tenho uma plataforma, quero que as pessoas desenvolvam pra essa plataforma, que essas pessoas tenham o melhor material possível pra fazer o melhor, né, o que eles podem fazer. E não sei, eu não sei se a Apple tá fazendo aqueles 4D chess, né, que estão falando agora, não, é um plano muito louco, ou é preguiça, ou é falta de foresight, ou falta de ver que, olha, existe um mundo fora da Apple, e eles trabalham assim. E se tu liberar uma coisa dessa, todo mundo vai trabalhar melhor, fazer apps mais bonitos, mais fácil, vai ficar mais performático, porque o negócio é first party. E não, deixa lá, deixa só pra gente usar e vocês se viram aí. Eu não entendo isso. Eu acho que é mais a última questão, é só uma falta de tato, talvez. Porque quando eu lancei aquele meu artigo falando sobre essa técnica de criar as animações no Kite e tudo mais, eu fui contatado por uma pessoa que trabalhava na época no time de documentação da Apple, elogiando o artigo e tal, e perguntando se eu tinha alguma sugestão para documentação sobre isso, né? E aí eu falei, não, podia ser documentado, né? Porque não é API privada, nada, é uma parada totalmente... Tá tudo lá, só que ninguém usa porque não é documentado. Aí eu falei, não, eu acho que seria ótimo se tivesse lá, né, um artigo de documentação falando que isso é uma possibilidade, né? Que você pode pegar ali a sua CA Layer e codificar para um arquivo para depois carregar em outro app e tal. E aí a pessoa concordou e tal. Aí até que teve uma vez que eu entrei em contato de novo com essa pessoa para tirar alguma dúvida de Core Animation e perguntei. E aí foi tipo, o pessoal de editorial, de developer, não quis publicar essa documentação porque a diretriz é que nós não estamos promovendo o uso de Core Animation. Tipo, meu Deus. Cara, como assim Core Animation é a base de todos os sistemas da beleza. Apple. Então todo mundo vai usar Lottie. E paciência. Que decepção. Tipo, basicamente não, a gente quer que vocês façam tudo só no código, né? Designer não existe. É uma tristeza só. E falando de documentação, isso é uma coisa que me deixa meio triste também, porque, né, como eu falei no episódio anterior lá, eu tenho esses Mac antigo, é divertido brincar com eles, tu vê a documentação ali como era, tu vê as restrições, como o negócio era. Hoje em dia, tu quer uma documentação de coisas de animação, por que tu não põe um GIF, que seja um GIF, mostrando o que aquilo faz? Porque uma animação, se tu mostra um negócio dampening, spring, blá blá blá, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o negócio, usar, ver o que acontece. Legal, é isso então. Porque, só falar o que o negócio acontece, às vezes é muito abstrato pra eu ver como que ele vai... Qual a diferença de um pra outro? Eu vou recomendar um app que a Apple devia ter... Dentro da documentação tinha que ter esse app, não um GIF. Que o app se chama Coverture. Eu vou deixar um link aí nas notas do episódio, tem na Mac App Store. E ele é um editor de curva de animação. Bem simples, assim. Você tem ali vários presets de curva. E aí ele trabalha tanto com as curvas tradicionais, né, easing, quanto com Spring. E aí eu uso bastante ele, né, eu uso bastante Spring, porque é muito difícil você chutar, tipo, qual é o valor de mass, stiffness, damping, velocity, o que eu uso aqui? E esse Coverture, ele tem tudo ali visualmente, aí você consegue fazer um preview em tempo real e já ir vendo o que aquela curva que você está mexendo faz. Ele mostra até um preview da curva em si, ele mostra um desenho da curva para você ver. Então, recomendo, vamos deixar aí o link nas notas do episódio. Não é patrocínio, mas é altamente recomendado para quem quer mexer com animação. Mas é uma pena que a Apple já não fornece isso diretamente. E já que a gente está reclamando aqui de API, documentação e tudo mais, vamos voltar lá para o começo, que você falou de encadeamento de animações no SwiftUI, que você estava com dificuldade de fazer. E o timing foi muito bom porque eu também, essa semana, estava lidando com isso,
porque essa animação que eu mostrei pra você, eu tava fazendo, ela não é uma animação só, então ela começa com uma spring mais rápida e aí ela tem uma spring mais lenta que o negócio continua se mexendo pra dar uma sensação de momento ali na animação, então que tipo, chega, termina e continua. E aí eu tava fazendo usando dispatch, tipo, eu usava work items. E porque eu também, essa animação ela é interruptible também, então eu tenho que ter como interromper ela, eu não posso só usar um animation com delay lá no SwiftUI. Então eu tava usando isso, mas não tava legal, assim, o código tava muito feio, não tava gostando de como tava ficando. Aí o que eu fiz ontem, né, do dia da gravação aqui, eu refiz e, assim, na prática é a mesma coisa, mas o código ficou muito melhor e aí eu abstraí de uma forma que fique reutilizável, que é usando task. Então, em vez de usar dispatch, coisa, eu usei tasks, e aí o que eu faço é assim, eu tenho um tipo lá, que agora eu não lembro, animations, sei lá, e aí eu tenho um array. Cada item do array é uma animação que vai acontecer, que já informa ali a duração daquela animação, o delay e tudo mais. Tem até uma formulinha que você consegue calcular com base nos parâmetros da Spring qual vai ser a duração da animação, então eu consigo fazer isso. E aí, essa paradinha controla o start e stop das animações, e aí se você precisa interromper, ele cancela as tasks correspondentes às próximas animações, e aí não vai continuar, e aí você pode resumir a animação e ela vai começar do ponto onde da última task que não rodou ainda. Resumir aqui, né? Tô escrevendo código num podcast, não é prático. Mas enfim, acho que deu para ter uma ideia do gist, né, da parada, então é basicamente isso. Acho que eu chamei de blending animation, porque não é bem keyframe, porque tem um overlap entre as animações, porque eu quero que uma animação interpole com a outra, né? Tanto é que o tipo de animação no SwiftUI é Interpolating Spring, que é justamente você poder interpolar uma Spring com a outra, e aí você tem esse resultado fluido e tudo mais. Então, foi o jeito que eu consegui fazer, e mais uma dica que eu dou aqui. No começo, quando você está desenvolvendo uma animação em código, principalmente se vai ter interação e tal, faz um protótipo, aí código do jeito que tiver que ser para funcionar, mas depois abstrai o negócio. Faz o que você puder para abstrair o negócio, porque eu já passei muito por isso de ter código que tem a ver com animação que estava no caminho quando eu precisava mexer em alguma parada mais arquitetural ou algum refactor que eu estava fazendo, e aí tem, sei lá, uma property lá num negócio nada a ver que é por causa da animação, sabe? E aí você fica, não, mas pra que tem isso aqui? Aí você tira o negócio e aí quebra a animação. Então, depois que você fez o negócio funcionar, abstrai. Dá um jeito de abstrair, porque senão você não vai conseguir lidar com isso e dar manutenção no futuro. E uma técnica que dá para usar para isso, no Chibi Studio, no editor, tem uma toolbar que fica ou no lado esquerdo ou no lado direito. E você pode jogar essa toolbar, né? Você pega lá no topo dela, você joga para um lado, joga para o outro, e aí você consegue arrastar e tudo mais. Aí eu fiz isso, protótipo e tal. Quando eu estava satisfeito com o resultado, eu abstraí com acho que é UI Interaction, que chama, que é um protocolo. E aí você, basicamente, é uma classe que implementa UI Interaction. E aí você adiciona essa interaction numa view e ela faz a mágica, sabe? E é totalmente abstraído todo o código feio de animação está dentro dessa implementação, que eu só preciso mexer se eu quiser mudar o comportamento dessa interação. Ah, legal. Pois é. E às vezes tu pensa se um negócio desse que nem tu fez já não devia estar dentro do SDK, né? Pra facilitar um pouco a nossa vida. Mas o que tu estava falando de quando tá testando uma animação nova, uma coisa que eu faço e eu recomendo fazer é criar um projeto novo. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Porque eu já vi gente que, sei lá, tem que fazer animação dentro de um pedaço do app, e toda vez que muda
negocinho qualquer, tem que navegar até lá no app, ver o negócio, onde é que tá, blá, 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 testar, ok, sabe? E... Não, assim é impossível. Quando você vai mexer com animação, a quantidade de iteração que você vai fazer vai ser enorme, muito maior do que quando você tá corrigindo um bug, uma coisa assim, é muito menos cirúrgico o trabalho. Sim. Então, cara, dá um jeito, faz um projeto separado, usa previews do SwiftUI, mesmo que não seja em SwiftUI, porque daí você faz um wrapperzinho lá. Eu tenho até no projeto do AirBuddy, eu tenho lá um protocolo que acho que é AppKit Preview, que você adota lá num preview provider e define lá um type alias de qual view você quer e ele faz o resto. Então eu consigo fazer preview de qualquer coisa de AppKit também, e aí eu uso para animações e tal, porque, cara, não dá. Se você for ficar tendo que esperar ali 20 segundos de build e mais 10 segundos de navegação para cada tweakzinho que você fizer na animação, você vai desistir muito cedo. Tipo, você vai parar de iterar antes dela estar pronta, basicamente. Uma coisa que eu fazia bastante, mais na época de Objective-C do que em Swift, mas eu fiz quando eu fiz o negócio do cookie, eu criava, ainda mais com o SwiftUI, né, ficou um pouco mais fácil, mas fazer isso direto na interface. Mas enfim, o que eu tô falando que eu gostava de fazer é criar tipo um botãozinho que só vai começar a animação do zero ali, e ter o set de variáveis que controla essa animação para eu mudar runtime usando o LLDB. Eu fazia bastante isso. Agora, com o SwiftUI, é um pouco mais rápido de só fazer uma tela dentro do app mesmo com essas variáveis, né? Sim, eu fiz muito isso também. Eu tenho, cara, tem várias telinhas dessas no AirBuddy que tem bastante coisa assim, às vezes tweaks de layout e tal, que eu gosto de abstrair, tipo, métricas e coisa numa struct lá, que eu posso definir tudo num lugar só. E aí, cara, você criar uma telinha ali usando o SwiftUI com vários sliderzinhos, aí você bota um binding lá pra parada, é moleza. Você faz em 5 minutos, e esses 5 minutos que você vai gastar fazendo essa telinha de debug, você vai economizar horas de desenvolvimento. Então, a questão de eu nem usar mais LLDB, porque é tão rápido fazer isso com o SwiftUI, que às vezes que eu perco a conexão com o LLDB, ou aquele tempo que demora de tu fazer o insert do comando para ele de fato atualizar o runtime, é mais lento do que eu usar essa tela que eu criei. Então, né, porque antigamente tu vai fazer o quê? Uma table view? Só fazer a table view já foi 10 horas da minha vida, eu não quero. Exato. É 10 minutos para fazer a table view e 9 horas para ficar chorando, né, porque é chato pra caramba. Então não... vale muito a pena, tu faz a telinha ali de teste, bem tosquinha mesmo, só com os valores pra tu mexer. Uma coisa fantástica que eu adoro fazer é um slider pra mexer em valores também. Tipo, às vezes eu não quero ver um valor... Tipo, eu não tenho ideia que valor eu quero, então eu não quero só ficar tipo, 10, 30, 40. Eu vou pegando o slider ali e vou mexendo. É mais divertido, sabe? Às vezes Sim. Não sei se é mais prático, mas é mais divertido, então eu gosto de fazer. Não, e principalmente se é uma parada, às vezes é um lance de layout, de borda de alguma coisa, sei lá, que você mexer no slider é melhor porque você vai vendo já em tempo real como tá ficando, né? Exato, não tem que ficar ali 1 enter, 2 enter, 10 enter, então, tipo, recomendo fortemente isso, e é uma coisa que, querendo ou não, tipo, por mais que o SwiftUI já tenha aí seus anos de vida, às vezes tu não para pra pensar que criar uma tela para te ajudar a desenvolver é útil, né? Porque assim, opinião pessoal, eu acho fazer tela meio chato, porque eu já fiz muito, e geralmente as telas que eu fiz foi muito table view, né? Eu acho que eu já falei aqui no episódio, que eu não aguento mais table view. Então, quando eu tinha que pensar em fazer alguma tela para me ajudar a programar, eu pensava, não, eu vou dar outro jeito aqui, vou usar LDB, vou usar isso, né? Não. Mas com o SwiftUI é tão rapidinho tu fazer os negócios ali que de fato é uma ferramenta que te ajuda a desenvolver também, não só criar o produto final. Eu acho que tu escreveu um blog post sobre isso, não foi? Exatamente, que bom que você lembrou, a gente pode até deixar o link. Foi mais dos primórdios do SwiftUI, então isso nem se aplica mais hoje em dia, porque na época o que eu tava falando era que, tipo, tá, beleza, você ainda não consegue usar SwiftUI no seu app, porque não tá pronto, porque tem muito bug, ou qualquer que seja o motivo, mas você já pode usar hoje SwiftUI para ferramentinhas internas, essas telinhas de debug e tudo mais, que era o que eu fazia e foi como eu comecei a criar a experiência com o SwiftUI, né? A galera, né? A gente, todo mundo que já desenvolvia em AppKit e UIKit começou do zero com o SwiftUI
e aí a gente não podia usar nos projetos existentes, porque não estava bom o suficiente ainda. Então eu comecei a fazer isso. Beleza, eu não posso usar SwiftUI no app, mas eu posso usar nessa telinha de debug, eu posso usar nessa paradinha interna aqui que eu fiz só para criar um negocinho que vai no app lá. Então foi isso que eu fui fazendo e foi assim que eu criei o início ali, a minha base de experiência com SwiftUI. Ainda se aplica hoje em dia, se você tem trabalha numa empresa que tem um app que não pode usar SwiftUI ainda por qualquer motivo que seja, você pode usar para essas paradinhas, né? Fazer essas ferramentinhas aí, inclusive talvez se aventurar em coisa para Mac, né? Porque você pode não saber usar AppKit, mas você consegue usar SwiftUI no Mac, que é basicamente o mesmo do iOS, e como seria para uma parada de teste sua, você não precisa se preocupar se vai funcionar em todos os Macs, ou se tem bug, ou qualquer que tá feio. Enfim, né? É uma recomendação ainda, embora hoje em dia seja bem mais provável que todo mundo já possa, pelo menos em algumas partes do app de produção, usar SwiftUI. Sim, a gente usa bastante SwiftUI no app de macOS, e o problema é sempre Catalina. Catalina dá uma dor Eu dropei suporte ao macOS Catalina no AirBuddy, no AirBuddy 3, que não foi lançado ainda, por conta de SwiftUI, porque não dava. Tipo, antes do Big Sur, era muito beta o SwiftUI no Mac. Era realmente muito beta. A partir do Big Sur, melhorou absurdamente. Monterey já estava bastante sólido. Hoje em dia, quando eu desenvolvo as paradas, eu nem testo mais todo beta build lá, eu nem testo todo o build beta do AirBuddy nesses outros sistemas, porque eu sei que raramente vai dar algum problema sério. Aí, de vez em quando, eu dou uma conferida, e no Monterey eu não me lembro de ter visto, não tive nenhuma inconsistência entre Ventura e Monterey que tenha causado algum problema. Com o Big Sur aconteceu um ou outro probleminha, mas nada que não fosse contornável. Não, muita coisa mudou pra frente do Catalina ali, e não é só questão do SwiftUI, a gente tava mexendo em umas coisas lá, sem entrar em muitos detalhes, mas tinha a ver com questão de autenticação e WebKit. Catalina é desgraça. E foi uma mudança grande ali, né? Eu lembro que na época foi o quê? Foi o Big Sur próximo, né? O pessoal falou que, tipo, não mudou muita coisa. Não mudou, né? Mudou tudo naquele negócio. A parte interna ali foi, né? Se tu falar, tem que suportar só o Big Sur, é maravilha. Fantástico. Mas a gente ainda tem suporte pro Catalina, o que, né? São gerações diferentes do macOS, né? Pra quem trabalha como eu, que mexe muito com o sistema em si, que é o caso do AirBuddy, é outro mundo, sabe? Porque a versão atual de release do AirBuddy, que é a 2.6. alguma coisa, ela roda desde o Mojave. E tem várias paradinhas já nessa versão do AirBuddy que tem duas implementações. Tem uma implementação que é para antes do Big Sur e outra que é para depois do Big Sur. Nada de UI, assim, mas coisas mais internas mesmo, que lidam com hardware. E aí, do Big Sur pro Monterey, a Apple trocou o stack de Bluetooth do Mac. E o Mac passou a usar o mesmo stack de Bluetooth do iOS entre o Big Sur e o Monterey. Então, tem coisa de Bluetooth que tem 3 implementações diferentes no app para suportar tudo isso. Então, obviamente, eu tinha que fazer isso porque eu sou um desenvolvedor. Se eu fosse uma empresa com uma equipe que pudesse, tipo, deixar uma galera focada em dar suporte para esses sistemas anteriores, eu até faria, mas não dá. Tipo, é muita coisa para uma pessoa só. E eu quero usar SwiftUI à vontade, sem precisar me preocupar. Imagina como deve ser um dev C# pra, sei lá, .NET da vida pra Windows, assim. Porque a quantidade de problema que tu pode ter com compatibilidade, versão de Windows, versão de máquina, tipo hardware no caso, driver, né? Eu consigo imaginar milhões de problemas diferentes com animações, levando em consideração, driver de vídeo desatualizado, isso aqui é NVIDIA, isso aqui é AMD, isso aqui é Intel, sabe? Tipo, eu não sei, eu posso estar completamente errado e desenvolver a stack ali do Windows é maravilha e melhor do que de Mac. Mas, né? É difícil de acreditar que seja, porque a quantidade de variações do sistema ali é muito grande, né? Tipo... Eu acho que para um app
Tipo, um app lá que é uma table view, né, sua favorita, sim, que você cadastra as paradinhas lá e tal. Eu acho que talvez é até mais fácil que no Mac, por conta da Microsoft ter esse foco em backwards compatibility que a Apple não tem. A Apple, tipo, lançou sistema novo, o sistema anterior não existe mais. É verdade. Whatever, verdade. se vira, né? Problema seu. Se você ainda quer suportar, se vira aí. Tem que dar graças a Deus que eles colocaram o if available, né? Se não tivesse o if available, a gente tava ferrado. Não, é bom ponto. Eu aposto que se tu quiser fazer algum app para Windows usando aquelas DLL de Windows 3.11, é capaz de conseguir ainda. Né? Tipo, não, eu não duvido. Eu acho que eu vi... Foi algum vídeo que eu vi esses dias aí falando do porquê que... Deve ter sido do Linus, mas por que a UI do Windows é tão inconsistente? Né? E a resposta é meio que a gente já sabia, mas é basicamente tipo, a Microsoft dá suporte para tudo, né? E daí tem aqueles apps que dependem desses ícones velhos aqui, tem aqueles apps que dependem desse negócio. Daí, basicamente, as coisas na Microsoft são adições, nunca remoções, né? Por isso que vai ficando meio bloated, assim. Mas eu acho que se tu começa a entrar no nível de eu tenho que acessar coisas de hardware, daí eu acho que pega. Daí eu não consigo... Eu não consigo ver uma camada de abstração tão boa que vai resolver tudo, sabe? Tipo, sei lá, talvez tu vou fazer uma animação e eu vou usar DirectX, né? Daí já deve ter aquela abstração em cima dos negócios que resolve mais. Mas daí tu vai... Né? Porque lembrando da época de usuário de Windows, tu vê tanta coisinha de nessa versão específica do teu driver, com essa placa de vídeo, com essa placa de som e com esse joystick conectado, o teu browser não vai abrir, sabe? Sabe? É tristeza. Muito bem, acho que deu para pincelar aqui vários tópicos sobre animação que a gente pôde dar um pouco da nossa experiência e dicas para quem está precisando. Se faltou alguma coisa, manda o seu feedback lá no gigahertz.fm/feedback. No finalzinho das notas do episódio aqui tem também o link para você mandar seu feedback. Tirar dúvidas sobre esse tema, sobre outros temas, sugestões de temas também para próximos episódios. Quer que a gente faça um episódio só sobre Windows? Manda lá a sua sugestão. Só sobre Table View. Nossa, não. Esse eu vou barrar já desde agora. Não mandem sugestão de Table View. Exato. Bom, quero agradecer aqui o patrocínio da AlphaCode e quero também perguntar pra você, Boom, onde que a galera te encontra na internet. Então, tô lá no mastodon.online. Meu nome é @boom, B-U-N-N. Boa, eu estou no mastodon.social, @_inside, e você encontra aí nas notas do episódio links para tudo isso também. E a gente volta em breve. Até mais. Abraço.